A gente está aqui para gravar o podcast MGT em comemoração aos 38 anos do Messias. A gente está aqui para entrevistar 2 funcionários da escola. O Zaqueu e a Cindy. Oi. A gente vai fazer algumas perguntas para eles de como é trabalhar na escola. E é isso. A primeira pergunta é: qual seu nome e qual função você exerce no Messias Gonçalves Teixeira? Eu sou a Andy, eu sou a gerente da escola. Eu sou o Zaqueu, sou professor de matemática, mas estou readaptado faz 13 anos, readaptado por problemas de saúde emocional. Desde quando vocês trabalham na escola? Trabalho desde 2004, 21 anos. Meu Deus, muito tempo. E você? Eu entrei na escola aqui no Messias em 2001 e fiquei 3 anos fora. Então fazem 21 anos, 22 anos que estou aqui no Messias também. Como você é professor, o que te motivou a ser professor? O que me motivou a ser professor, e eu lamento não ter conseguido continuar como professor, é a certeza que o professor faz a diferença na vida de muitas pessoas. A pergunta é: em que ano começou a trabalhar na escola e como era a escola nesse período? Você gostava? Eu comecei a trabalhar em 2001. E como era a escola nesse período, a escola era uma escola empanturrada de alunos. Eram quase 600 alunos por período. Meu Deus, muita gente. E era uma época muito gostosa também. Foi uma época muito gostosa. E você, sim? Aquela época era mais difícil em relação, assim, ter muita gente. Como eu trabalho, tipo assim, setor de pessoal, fazendo pagamento, a vida funcional dos professores, eram muitos professores, era mais de 100 professores, para 1.700 alunos. Então era uma coisa, assim, bem grande mesmo. Meu Deus. Qual o momento mais marcante da trajetória de vocês no Messias? Bom, então eu vou falar enquanto ela pensa, tá? O momento mais marcante para mim, por incrível que pareça, se refere a um período que eu também fiquei na sala de leitura, um projeto que vocês estão fazendo agora, e eu tive um projeto em parceria com os professores da área de humanas, da área... Deixa eu ver. De linguagem, um projeto em parceria com os professores da área de linguagem. Como eu estava designado na sala de leitura, nós fizemos um projeto para publicar um livro. E nós conseguimos levar à frente esse projeto. E nós publicamos um livro com muitas poesias, muitos escritos de alunos, que ficou realmente muito bonito. Eu tenho um conto que está nesse livro. E você, Cindy? Eu acho que foi quando eu entrei aqui, que assim, era tão difícil as coisas naquele tempo. Tipo assim, o computador era só para fazer pagamento, todas as coisas eram manuais ainda. Ficha 100, que é de professor, a vida funcional dos alunos, os históricos, eram todos manuscritos. Então era uma coisa assim, e a partir dessa época que foi mudando. Então foi uma mudança assim muito boa. Fazer essas coisas no computador, que era outra coisa. Sim. Né? Como vocês trabalham aqui muito tempo, e como você falou do negócio do manual, foi muito difícil para vocês se adaptarem com a tecnologia, por exemplo, a gente usando computador, essas coisas tudo mais tecnológico? Foi difícil? Não foi. Foi assim, uma mudança muito bem-vinda e não teve assim problemas. Sim. E vocês aí? Inclusive, a resposta que eu tinha colocado aqui para quais mudanças você observou vai de acordo com a resposta da Cindy. O que houve de grande revolução na escola foi o uso das tecnologias, tanto para o pessoal da secretaria, para a direção, quanto agora, ultimamente, para os alunos. Para a direção, para a secretaria, eu acho que foi uma coisa muito boa, como a Cindy disse.
Agora, para os alunos, a gente ainda vai ter que esperar um tempo para saber qual vai ser o resultado disso. Existem muitas críticas a favor e contra. Vamos ter que esperar um tempo para saber se as tecnologias vão realmente ajudar os alunos a adquirir mais conhecimento ou vão acabar atrapalhando. Vamos esperar para ver. Tem muitos lados negativos e positivos. Verdade. E já que a gente entrou nesse assunto de mudança, qual foi a principal mudança que vocês perceberam ao longo dos anos aqui nessa escola? Eu acho que a principal mudança foi que em 2019 a gente estava trabalhando ainda com muitos professores e tal, e tinham 3 períodos, manhã, tarde e noite. Até 2020, 2021 que passou a ser integral. E aí foi assim uma mudança radical, né? Eu vou citar, eu acho que eu ia citar a mesma coisa que a Cindy, mas eu vou citar uma outra coisa que envolveu o uso intensivo da tecnologia, foi a pandemia. A pandemia, ela obrigou os professores a se capacitarem para o uso da tecnologia. Nós, os mais antigos, professores mais antigos, os dinossauros da escola, não tínhamos capacitação para isso. Então, nós precisamos nos esforçar bastante para conseguir fazer as aulas à distância, a enviar trabalhos para os alunos. Então, essa eu acho que foi uma das principais mudanças temporárias que houve na escola. Sim. E você falou sobre que em 2020 entrou no período integral. Como foi que vocês aproximaram? Foi difícil no começo? Como foi? O meu trabalho foi assim melhor, porque já não tinha 3 períodos, já não tinha assim, arrumar alguém para trabalhar à noite era super difícil. Ninguém queria trabalhar à noite. E quando foi integral, não, todo professor, funcionário, todo mundo fazia o horário da escola integral. Então foi assim uma maravilha. E professor, e naquele tempo, antes da escola integral, era um entra e sai de professor que vocês não tinham ideia. É assim, horrível. O professor entrava, dava 2 meses, saía, entrava outro. E com a escola integral, não, foi uma coisa mais fixa, né? Não tinha esse entra e sai de professor. Então era uma coisa assim, muito boa. Sim. Qual foi o maior desafio enfrentado por vocês durante o período? Bom, o meu maior desafio foram os meus problemas de saúde. Como eu já relatei no começo, eu tenho problemas de saúde relacionados à saúde mental. E como eu disse também no começo, o meu maior sonho era poder dar aula, interagir com os jovens, e eu não tive capacidade emocional para isso. E isso me fez sofrer muito. Eu ainda sofro, eu lamento não ter conseguido desenvolver meu trabalho como professor. Era o meu maior sonho. Então, o meu maior desafio foi ter enfrentado os meus problemas de saúde. Sim, mas de certa forma você é uma pessoa muito legal, assim, com a gente, né? E tá sempre lá na secretaria, quando a gente pede alguma coisa, você é super educado, e eu acho que é isso. E essa incapacidade de dar aula não faz de você uma pessoa ruim, uma pessoa incapaz. Eu sofri muito para chegar à conclusão de que eu consigo também, como você disse, ter um bom relacionamento com os alunos e ter até uma certa amizade com vários alunos. Mas o meu problema relacionado à minha saúde emocional se refere àqueles alunos desafiadores. Eu não tenho condições de tratar com eles. Eu perco muito, eu saio muito da realidade e acabo fazendo coisas que não deveria fazer. Sim. E você, Cindy? Tratar com eles. Eu perco muito, eu saio muito da realidade e acabo fazendo coisas que não deveria fazer. Sim. E você, Cindy? Qual foi a pergunta? Qual foi o maior desafio que você enfrentou? Foi na pandemia. Na pandemia, assim, quem tinha algum problema de saúde tinha que ficar em home office, trabalhando em casa. E aí eu fiquei um tempo trabalhando em casa, quase 1 ano. E depois tinha que voltar. Então, assim, para voltar foi um grande desafio. Porque eu continuava com problema de saúde e tinha que voltar. E tinha que recomeçar tudo com aluno, com professor. Então, foi bem desafiador. E ainda estava a pandemia.
Uma pergunta pra você, existe algum aluno ou alguma turma que você guardou na memória enquanto você era professor? Guardo, sim. Foi, acho que o primeiro ou o segundo ano, 2001, 2002, ou no máximo 2003. Eu trabalhava dando aula de física na época, porque os professores, quando começam, às vezes a matéria principal dele já tem a quantidade de professores suficiente. E a minha matéria secundária era física. E eu tive no noturno uma turma que me marcou muito. Eu não sei exatamente se foram os alunos da mesma turma, mas eram contemporâneos. Eu vou citar aqui. E eles me marcaram por motivos diferentes, os quais eu não vou citar. Entendeu? O Célio, o Buda, a Dona Araci, que nós chegamos a fazer festa na casa da Dona Araci, festa da sala na casa da Dona Araci, o Pablo e o Tom, que são filhos da Sueli, que trabalha aqui na escola. E hoje eles são todos muito bem-sucedidos na vida, entendeu? E eles marcaram bastante a minha época aqui na escola. Que legal. Nossa. E na opinião de vocês, assim, qual a importância dessa escola para a comunidade? Bom, Cindy. Como escola integral, ela está muito importante, né, nesse aspecto, porque assim, o aluno tem a chance de fazer um curso técnico também e sai mais bem preparado, melhor preparado para o mundo lá fora. Eu acho que a escola aqui, a importância dela para a comunidade, ela sempre foi muito importante. Nos idos anos 2001, 2002, 2003, e foi muito tempo, a escola ela promovia grandes encontros. Existiam festas que fechavam a rua, fechavam o quarteirão. Então era um ponto de encontro da comunidade. E hoje continua do mesmo jeito. Não fazemos festas tão grandes, mas a direção ela está em contato constante com pais de aluno, conversando, orientando. Então, de certa forma, é um norte, a escola é um norte para as famílias da comunidade. E a comunidade, ela sente isso, ela respeita isso. Foi a escola, assim, mais importante do bairro. Quando eu entrei aqui, todo mundo queria vir para o Messias. Era, assim, uma loucura conseguir vaga no Messias. De tão... Assim, era muito boa a escola. E continua sendo. Mas naquela época tinha assim, uma procura imensa pela escola. A gente tinha o famoso caderninho. Todo mundo vinha aqui, eu quero deixar meu nome, A gente enchia caderninhos com o nome dos alunos que queriam vir para cá. Quero só citar mais uma coisa. Uma das diferenças que a gente sentiu bastante no Messias, essa reflete o que aconteceu no bairro, na região. Foi a diminuição de filhos por casais ou a diminuição... O bairro envelheceu. Hoje, a grande maioria das pessoas moradoras do bairro são pessoas de mais idade. Existe um número muito melhor. A escola reflete isso. A quantidade de alunos matriculados reflete a comunidade, que antes, nos anos 2000, era tudo mais jovem, as pessoas eram mais jovens, tinham filhos na idade escolar. Hoje são mais os avós, os filhos deles já mudaram para outros bairros, né? Então tem um número mais restrito de alunos mesmo, de gente jovem na região. Sim. Cindy, o que você acha de trabalhar com o pessoal das pessoas? Sobre o salário, tudo? Foi melhor também. Hoje o salário está muito defasado e eu gosto de tratar com pessoas. A minha parte, mas é só de professor, então assim, eu não tenho contato com os alunos, então eu não conheço os alunos. Então eu fico lá na minha salinha e o pessoal acha que eu sou chata, que eu tenho a cara fechada. Eu fico lá trabalhando e eles falam, nossa, aquela tia lá é muito chata. É isso. E por falar em tia, eu cheguei a essa fase também, virei tio, tá? E vocês sentem falta assim, de ter uma interação mais próxima assim, dos alunos, de estar em contato com eles? Eu sinto sim. Agora que eu comecei a abrir o portão de manhã, tá sendo mais, mas assim, eles entram, chegam, já entram, então não tem muita interação.
Mas tá começando. E vocês aqui? Eu gosto muito de me interagir com os alunos, né? O que acontece novamente por conta da saúde mental, quando algum aluno começa a dar alteração, eu rapo fora, entendeu? Porque se eu ficar no ambiente, eu não vou ajudar, eu vou acabar atrapalhando, porque eu vou entrar na mesma vibe do sujeito, entendeu? Mas aqui, que projetos ou atividades você mais gostava de desenvolver com os alunos? Eu gostava mesmo era de dar as minhas aulas de matemática, porque eu sou apaixonado por matemática, embora também goste muito da literatura, que a gente conseguia interagir bastante com os alunos no empréstimo dos livros, comentando o que eles tinham achado dos livros, pedindo para fazer resenha. Nós tínhamos um cantinho aqui num painel que eu chamava de o cantinho da fofoca, que o aluno fazia uma fofoquinha do livro que ele tinha lido para despertar o interesse nos outros, mas da minha área, o que eu gostava mesmo era da resolução de problemas. Eu gostava de instigar, não aquela parte que você precisa decorar a formulinha, não. Eu gostava de instigar o aluno a pensar para como solucionar os problemas matemáticos. O que, de certa forma, ia acabar ajudando ele para toda a vida dele, né? Porque você pensar para resolver problemas não é só problema matemático, é problema para a vida. Sim. Agora, a nossa última pergunta é para vocês deixarem uma mensagem para os alunos e os professores atuais. Para a professora, assim, se dedicar ao máximo, porque os alunos, eu não sei, essa geração, assim, de alunos, eles estão perdendo interesse em estudar. Então, eu queria deixar um recado para os alunos também. Gente, estuda. Eu não tenho faculdade. Então, foi um grande arrependimento meu. Então, vão em frente, estudem, que vai só ter orgulho na vida. É uma coisa muito importante. E vocês aqui? Para os alunos, eu vou dizer assim, na mesma linha de raciocínio da Cindy, aproveitem, aproveitem, aproveitem. Vocês poderão sentir saudades ou poderão lamentar. Isso é uma opção de vocês. Lamentar quando vocês precisarem de conhecimento para arrumar um bom trabalho, para fazer uma crítica sobre um assunto, vocês vão lamentar de não ter aproveitado o tempo que vocês estiveram na escola. Vão lamentar por não ter estudado história, por não ter estudado geografia, por não ter estudado matemática, por não ter estudado português, artes. Todas as áreas são extremamente importantes, só vai fazer você crescer. Esqueça um pouquinho de lado a tecnologia, ela é importante, mas dedique-se às letras, aos livros, estudem, por favor. Mais uma pergunta, desde quando vocês entraram aqui, você sente falta de alguma coisa que ficou lá no passado? Por exemplo, essas festas das cores, o cantinho da fofoca, e vocês adicionariam alguma coisa? Realmente eu acho que está tudo muito bom. A escola ela está num processo de mudança que é aquele que a gente já começou em 2020, 2019, que virou a escola integral. 2020, a escola passou por um processo, todos os processos, todas as mudanças acabam sendo positivas. Ela passou por um processo para a escola de tempo integral, está para passar para um cívico militar. Eu acho, muita gente é contra, mas eu acho que o cívico militar vai acabar ajudando para que os alunos eles se dediquem mais a essa mensagem que eu acabei de deixar, para que os alunos se dediquem mais. Porque o que está faltando muito no planeta, não é no Brasil, não é nessa escola, é um pouco de disciplina. O mundo ficou muito indisciplinado. Os pais da minha geração foram muito... não sei a palavra, mas deixaram muito à vontade. Eu fiz isso com os meus filhos e todos os pais dessa geração fazem isso. E eu acho que, embora não deva voltar aquela disciplina rígida dos meus pais, dos meus avós, os pais precisam rever essa questão da disciplina. Os filhos precisam ter mais uma disciplina para tudo. Hora de levantar, hora de comer, hora de estudar. Entendeu? É isso que eu penso. Eu acho que assim, na idade que vocês estão, isso é muito importante, né, Zaqueu? Então, assim, o cívico militar, eu acho que vai ser, assim, muito bom para os alunos, bom para a gente também, né? Que não vai ter aquelas brigas de aluno, não vai ter
Mas, assim, para os alunos eu acho que vai ser muito bom. Uma regra, né? Uma disciplina. Nós jovens também percebemos que os jovens de hoje em dia estão muito sem disciplina, perdendo, assim, muito tempo da vida deles no celular, em redes sociais. Mal pessoas leem livros. E isso afeta futuramente. E eu esqueci, assim, de responder, para os professores. Eu quero dizer para os professores que eles podem até ter dúvida sobre o trabalho deles, que se está tendo efeito ou não. Embora tenha todos os problemas que eu conheço, que nós conhecemos, que vocês conheçam, o professor pode ter certeza que ele vai fazer diferença na vida do aluno. E que o professor vai ser uma lembrança para o aluno por toda a vida. Existe aquela frase, assim, os imortais da Academia de Letras. O que é a imortalidade? A imortalidade é enquanto você vive na lembrança, na memória de alguém. Então, se chama Imortais da Academia de Letras, porque lá está a literatura deles e por gerações infinitas poderão ser revisitadas. E o professor, enquanto tiver alunos se lembrando dele, ele vai ter filhos se lembrando dele, ele vai estar na imortalidade. Então, ele vai fazer a diferença. Com certeza, se ele for um bom professor, se ele for um professor amigável, afetivo, ele vai estar na memória dos alunos para o bem. E também, ao contrário, ele vai estar na memória dos alunos para o mal. Então, façam o seu melhor. Sim, e a gente vê muito isso, porque tem professores que passaram pela minha vida que sempre assim vão ficar na minha memória. Eu espero também passar para meus futuros filhos, agora está muito cedo. Que passar os conhecimentos que eles me deram, que foi muito bom para mim na época. Sim, e de certa forma todos vocês que trabalham na escola marcam a nossa história, porque cada um de vocês fazem muito pela gente. Obrigado. Ficamos muito felizes de responder esse questionário, né? Vocês estão nos dignificando, né? Queremos agradecer também a direção da escola, a diretora Elaine, toda a equipe dela, que é uma equipe que está se empenhando profundamente para que a escola bombe. E a gente quer mais é que isso aconteça, né? Pois é. Sim, foi isso, gente. Muito obrigada. E a gente vê muito isso, porque tem professores que passaram pela minha vida que sempre assim vão ficar na minha memória. Eu espero também passar para meus futuros filhos, agora está muito cedo, que passar os conhecimentos que eles me deram, que foi muito bom para mim na época. Sim, e de certa forma todos vocês que trabalham na escola marcam a nossa história, porque cada um de vocês fazem muito pela gente. Obrigado. Ficamos muito felizes de responder esse questionário, né? Vocês estão nos dignificando, né? Queremos agradecer também a direção da escola, a diretora Elaine, toda a equipe dela, que é uma equipe que está se empenhando profundamente para que a escola bombe. E a gente quer mais é que isso aconteça, né? Pois é. Sim, foi isso, gente. Muito obrigada.